o sexo está presente em Lírio e Tigrino, mas não como uma coisa que seja vivenciada, uma coisa que seja praticada e que esteja em harmonia. Mas aqui em Lírio e Tigrino, o sexo está sendo uma coisa meio que tabu, está sendo uma coisa que foi construída um certo moralismo, uma certa... Então é aquela coisa de não pega no pipiu, não pega isso, não faz aquilo, isso é feio, isso papai do céu não gosta, aquela coisa que você já vai construindo aquela informação para aquela criança, que aquilo ali e tal assim, e a imagem que se tem do sexo, até mesmo da parte genital, é uma coisa impura. Aqui em Lírio e Tigrino, essa força ela não pode se desenvolver, então é como se ela consumisse a si própria, e ela não desenvolve pensamentos, ideias, projetos, crescimento material. O próprio corpo são pessoas magrinhas, mirradas, são pessoas que ela na estrutura física dela não é de acordo com aquela chamada linha de crescimento, ela está fora daquele padrão. Isso até em adultos. Pelo seu tamanho, pela sua idade, você teria que ter tanto de peso, e ela não tem. Você teria, pela sua idade, você teria que ser mais alto. Não é. Aqui em Lírio e Tigrino. Aqui especificamente, sim. Então, assim, essa energia não proporcionou esse crescimento, esse desenvolvimento dela. Aqui em Tigrino acontecem as duas coisas. Tanto acontece mesmo a queda do útero, a queda do reto. Cai, o órgão cai mesmo, sai, chega a sair. E muitas vezes ele não sai, mas vem a sensação. E aí você vai chamar a atenção por uma característica que vem muito forte em Tigrino. A mulher Tigrino, ela sempre vai estar com as pernas cruzadas. Ela nem percebe, mas ela vai estar o tempo inteiro com as pernas cruzadas. Porque vai ter a sensação de que vai ter a queda, de que vai ter o colapso, de que os órgãos internos vão sair. Ela tem essa sensação nítida que vai sair. Porque existem situações em que a mãe, ela tem medo do parto, mas não é um medo da dor, o medo do sofrimento. É um medo de não conseguir lidar com a ausência que vai se dar com o parto. Meu espaço, minha liberdade, minha capacidade de produção. Então, veja bem, cita-se angústia, cita ansiedade, mas eu não estou cuidando de ansiedade, estou dizendo que essa condição primordial está causando isso aqui. Então, se eu tenho ansiedade, mas a pessoa não se pune, a pessoa se ama, a pessoa não tem trauma, a pessoa é bem resolvida, eu vou usar Lírio e Tigrino? Não, ela tem uma vida tranquila, não, eu vou usar outra coisa, mesmo Lírio e Tigrino. Porque aqui não tem punição, não tem cobrança, não tem trauma, não tem medo, não tem repressão, não tem nada disso. Deu para entender isso? Eu não tenho... Isso tudo que eu falo, por que eu passo tão rápido por essas coisas? Porque isso aqui é o de menos. Eu quero que vocês entendam a essência da substância e o papel. Lírio e Tigrino vai ter sono inquieto, pesadelos. Lírio e Tigrino, quando o bebê, vai aprontar. Lírio e Tigrino, quando estiver sob forte pressão emocional, vai escancarar. Por quê? Porque a razão, lembra aquela nossa amiga razão, que cuida de tudo? A razão está vigilante, os conteúdos inconscientes vão fluir, vão sair do seu espaço. Então a pessoa ela vai fazer coisas assim que até Deus duvida, né? E ela vai soltar todas as repressões dela. Então assim, ela vai detonar se ela tiver oportunidade. Se ela um gole de álcool que cair na boca dessa mulher, entendeu? O mais tranquilo que ela faz é dançar pelada em cima da mesa. O mais tranquilo, o mais assim, que dá para aguentar. O restante nem para se dá. Tudo bem? É repressão pura.
Minha mãe tinha um ditado, que ela repetia um ditado popular, e ela falava assim, quem nunca come mel, quando come se lambuza. Olha aí, quem nunca come mel, cabe bem direitinho em Lilian Tigrino. Quem nunca come mel, quando come se lambuza. Perdoe, principalmente perdoe-se, porque acontece uma coisa muito louca também na cabeça de Lilian Tigrino. Por que veio a autopunição? Culpa. Por que a culpa? Porque foi ela, na cabeça dela, que provocou a situação. Quantas pessoas são violentadas, agredidas, e elas passam... Não é uma nem duas que eu lidei. A culpa é minha, mas a culpa foi minha, a culpa foi minha. Há uma cultura, há uma estrutura que prega isso. E que faz com que a pessoa, ela está sendo abusada, ela está sendo extorquida, ela está sendo ameaçada, e ela está... mas eu sou culpada, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua, não. A culpa não é sua, não, para com isso. Eu, ao mesmo tempo que eu busco uma certa prazer, eu fujo. Principalmente quando alguém quer me culpar por alguma coisa que eu sei que eu não tenho nada a ver com aquilo. Mas como é uma pessoa que tem autoridade sobre a minha pessoa, aquilo me incomoda. Uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, alguém que tem um chefe, e que, poxa, mas será que ele está certo? Chega um momento em que até eu começo a duvidar. E aí uma coisa interessante de que vai diferenciar de Lilian de Laquesis. Por que eu vou dizer que no ciclo menstrual, por favor, reflitam comigo. Me ajudem, por favor, a construir essa reflexão. Por que no ciclo menstrual eu vou chamar Lilian Tigrino e no processo de menopausa eu vou chamar Laquesis? Eu estou comparando duas substâncias que nós falamos bastante. Me ajudem. Por que no ciclo menstrual eu vou chamar Lilian e por que no momento da menopausa eu vou gritar para Laquesis? Por favor, me acompanhe nesse raciocínio, que é uma viagem da maionese, assim, caramba, é uma loucura. Por favor, me ajudem. Não me deixem, como diria o Fernando Collor, não me deixem só, minha gente. Então, olha só. Eu tenho um ponto de partida. E eu tenho um ponto de chegada, que é o resultado. Certo? Esse resultado, isso que está acontecendo aqui, é resultado de um processo, certo? E aí eu indico, e aqui Laquesis vai ter uma presença muito importante. Eu estou fazendo um paralelo entre essas duas substâncias que nós estudamos hoje. E eu vou colocar que aqui é um início, e mesmo que tenha aqui um resultado, é um resultado de algo não vivido, ou vivido de forma indevida. Deixa eu tentar organizar aqui o meu pensamento. Laquesis, Lilian Tigrino é muito bem-vindo no ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual, a mulher ainda está acontecendo. O movimento ainda está se fazendo. A menopausa, a mulher, entenda um elemento simbólico. Na menopausa, a mulher já se fez. Eu entendo, e isso pode ser errado, eu quero que vocês me ajudem mesmo. Eu entendo que no momento que chega a menopausa, a mulher deixa de ser mulher. Ela atinge um novo nível, um novo patamar. Ela não é mais mulher. Deu para entender ou não? Eu acho que é uma supra-mulher. Não uma super-mulher, uma supra. Uma meta-mulher. E se você consegue entender isso, quando você atinge um degrau superior, você não eliminou os degraus anteriores. Você acrescentou. Só que só você tem, quem está além pode almejar. E você não consegue teorizar sobre isso. Então a mulher que chegou no seu período de menopausa, equilibrada, sem problema, não estou só falando de ordens físicas, mas equilibrada, autonomia, autossuficiência, autoconfiança, autoestima,
e tudo mais, resolvida com ela mesma, sem pendências, sem medos, sem vergonhas, sabe, sem barreiras. Ela chegou nesse ponto em que ela basta-se. Mas se ela chegou nesse ponto em que ela não é mais mulher e que ela deveria ser mulher, ela precisa de laqueses. E se naquele momento em que ela ainda está mulher, ainda está se fazendo mulher, e ela está em desequilíbrio, ela precisa de Lilium Tigrino. Se todos os problemas... Eu não estou falando da personalidade, da característica, eu estou falando do sofrimento físico na menopausa e do sofrimento físico na Lilium Tigrino. Se o sofrimento físico da mulher está se dando e ainda tem um ciclo menstrual, Lilium Tigrino. Se o sofrimento da mulher, nível físico, essas coisas todas que estão acontecendo, está se dando na menopausa, vou optar por laqueses. A menstruação é substituída pela leucorreia, pelo corrimento. Então, 2 dias, um dia antes da menstruação, para o corrimento, aí começa a menstruação. 1 dia, 2 dias depois, começa o corrimento de novo. Lilium Tigrino, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? O que está acontecendo? Ela trocou um líquido por outro, para manter o parceiro longe. Ela não tem como dizer, ou não quer, ou não sabe como dizer não. E o corpo dela diz isso para ela. O problema não é o que se fala, o problema não é o que se vive, o problema não é o que se busca. Isso não é o problema. Isso não é problema, isso nunca foi. O problema é como que todo movimento vai sendo construído. É o primeiro contato, a primeira aproximação entre 2 pessoas. Ali já começa a construção de uma coisa positiva ou não. E a gente, na maioria das vezes, a gente sabe, mas a gente está levado por carências, por medo, por revolta, por tristezas. E a gente entra em situações que a gente tem uma vozinha lá no fundo dizendo que aquilo não está legal. Que aquilo ali, poxa, tem alguma coisa fora do lugar. E você não ouve essa voz. Eu estou querendo ter oportunidade, beber um pouco e tal. E você começa, seja qual for o motivo, você começa, a pessoa me agradou e tal. Mas você começa a fazer um estudo. As pessoas são muito observadoras, então eu percebo ao me aproximar de você, que você adora pessoas que puxam a orelha. Eu percebi isso, a gente conversando, você falou várias vezes, opa, ela gosta de pessoas... Então toda vez que eu vou encontrar com você, Rebeca, tudo bem e tal, eu vou encontrar você puxando a orelha, né? Só que eu não gosto de puxar a orelha, eu gosto de puxar o nariz. Só que naquele momento em que a gente se encontrou a primeira vez, você disse, eu detesto essas pessoas que puxam o nariz. Meu sonho de consumo é as pessoas que puxam a orelha. A maioria das pessoas, nas suas fragilidades, nas suas carências, elas são tudo, menos elas mesmas. E elas querem se preencher, elas querem ocupar. Então elas vão puxar a orelha e vão deixar de puxar o nariz. Só que esse puxar a orelha e não puxar o nariz é uma coisa que está vindo pelo racional. Eu estou racionalizando. E quando eu estou no movimento da entrega, principalmente como a Rosane muito bem colocou, no ato sexual, a última coisa que eu vou lembrar é puxar a orelha, eu vou puxar o nariz, feito um louco. E a outra, como assim? Como assim, puxando o nariz? Ela, não, e aí?